pergunta? Não? Ah, sim, ok. Nós temos dois conjuntos de normas, a ISO 9241 feita pelos ergonomistas e a ISO 9126 feita pelos engenheiros da área de produto de software, e as duas definem usabilidade, claro que de forma totalmente diferente, né? Então nós temos dois estándares ISO definindo usabilidade. E existe uma tendência de reunificação dentro do conceito de qualidade em uso, que significa que a usabilidade não pode ser considerada como alguma coisa de um sistema, mas sim do efeito que esse sistema tem sobre um certo contexto de uso. Isso foi uma evolução desse standard. Não vou chegar a falar sobre isso, porque eu não quero fazer uma apresentação didática, mas de qualquer forma o que a gente percebe é que isso mostra que o conceito de usabilidade cede espaço para o que hoje se chama de experiência de usuário. E experiência de usuário tem basicamente duas acepções. Uma acepção da experiência sentida, aquela percepção emocional, psicológica, intelectual que você tem de uso de um produto, mas também, por um outro lado, uma questão que tem a ver com o uso longitudinal de uma tecnologia. O que significa isso? Ao longo do tempo, nós vamos formando uma ideia do que é a tecnologia e de como nós nos relacionamos com ela e nós nos comportamos em relação a ela. Então, a primeira coisa acontece quando você tem um produto, essa experiência é criada pelo marketing. Então, as pessoas de marketing olham muito usabilidade porque elas estão envolvidas nesse processo. Quando você vai comprar um novo produto, iPhone, eu quero ter um iPhone. Então, tem toda uma relação com o marketing nesse momento. Você cria uma ideia aí a partir do branding. Mas a sua experiência de uso continua evoluindo na medida que você se aproxima do produto. Então, o processo de compra, ele pode destruir a sua experiência de uso. Se você tiver dificuldade, por exemplo, em adquirir o produto, encontrá-lo e testá-lo, por exemplo. À medida que o tempo passa, você vai, então, evoluindo a sua experiência de usuário para um processo da entrega, da instalação. Então, se você oferece um serviço associado a um produto tecnológico, imagine que o seu usuário está criando o seu conceito de experiência em todos esses pontos. O uso propriamente dito acontece só depois de tudo isso. E aí, vamos imaginar, permanece durante um certo tempo. Com certeza, em algum momento, você, usuário, vai precisar de uma relação com um serviço de treinamento, com um serviço de suporte, né? E pode ser que você fique muito satisfeito com isso. Às vezes não, né? Não sei se vocês aqui na Argentina têm um problema que nós brasileiros temos com os serviços de atendimento telefônico ao usuário. Aquilo se chama loucura plena. Então, é um absurdo total. Então, nesse momento, a sua experiência de usuário vai para o saco mesmo, porque você realmente odeia aquilo. E aí, o que acontece? Não acabou o ciclo. Existe ainda o momento do descarte, o momento em que aquela tecnologia se transforma em algo obsoleto, que você não quer mais. E, nesse momento, você soma toda a sua experiência do usuário para saber se você se fideliza a essa marca ou não. Então, o que acontece nesse momento em que a gente tem as máquinas cada vez mais transparentes é que o conceito de usabilidade cede espaço para todo o processo 360 graus da tecnologia, dos serviços de uma empresa focados naquele usuário. E isso é algo que precisa ser projetado também, né? Algumas empresas estão cientes disso já. A gente percebe uma grande mudança no comportamento das empresas a partir da exposição dos seus executivos a essas questões nos últimos 5 anos, mas até muito recentemente, quem trabalha com usabilidade deve saber, deve ter essa ideia de que a gente precisava fazer quase que uma catequese do cliente antes de explicar o que era usabilidade, antes de você conseguir oferecer o seu serviço, né? Hoje isso está mudando bastante. Só para mostrar isso, essa é uma foto de 2007, uma colega nossa brasileira, a Mercedes Sanches, tem um blog chamado tadifícil.com.br, que é onde as pessoas postam problemas que elas encontram de usabilidade. E é interessante ver que uma dessas taxas altas aí são serviços, né? As pessoas reclamando de usabilidade relacionada não a produtos de tecnologia, mas a serviços de uma forma geral. Aqui, esse é um artigo do Valcir Carrasco, um outro editor bastante famoso no Brasil, no qual
ele expressa graficamente toda a sua indignação com os serviços de atendimento telefônico, né? E ele fala, as empresas com frequência, elas não estão preocupadas com os clientes, elas colocam lá uma horda de pessoas absolutamente descomprometidas com a empresa e com o produto para aguentarem aquele impacto e pronto, o usuário, na verdade, que acione juridicamente se quiser. Então essa é uma situação presente que acho que compete a nós, profissionais de usabilidade, tentarmos resolver. Então nessa nova abordagem, a usabilidade tem que estar em todos os canais de relacionamento durante todo o ciclo de vida do produto, né, para todos os seus possíveis usuários. E isso se manifesta já no draft novo da norma do Standard ISO, que é a Square, que está substituindo a qualidade de produto, onde a usabilidade deixou de ser uma característica inerente ao produto e foi colocado embaixo de qualidade em uso. E a gente percebe também que o aspecto de satisfação, que expressa muito a relação da experiência do usuário, foi quebrado numa série de elementos constituintes, como, por exemplo, likability, que tem a ver com quanto você gosta da coisa, pleasure, a noção específica de prazer, a questão de gostar ou não, conforto, que é a questão de você estar feliz com a flexibilidade que aquele produto te proporciona, e trust, que é a questão da confiança que você tem de que aquilo não vai te causar nenhum mal. Então, isso é uma proposta, essa norma ainda não está votada, provavelmente ela saia no começo do ano que vem. Tudo isso nos leva a um ponto, né? Nós estamos falando desde o começo estamos falando desde o começo em tecnologia, mas será que esse é o ponto? Não, na verdade, você pode aplicar usabilidade em muitas coisas. Você pode aplicar usabilidade, por exemplo, no relacionamento das pessoas com os serviços, né? O atendimento ao público, bulas, embalagens de medicamento, e sinalização urbana, sistemas de transporte, embalagens de uma forma geral, tudo isso depende muito desse conceito de usabilidade, deveria ser aplicado. E quando a gente se pergunta, né, afinal de contas, qual que é o ponto em comum que todas essas coisas têm, a gente tira rapidamente uma noção de que o que nos preocupa como profissionais dessa área é comportamento. Nós não estamos interessados em simplesmente projetar uma tecnologia, nós estamos projetando um comportamento que nós desejamos que o nosso cliente, o nosso usuário tenha e que esse comportamento seja o mais agradável possível. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do comportamento, agora relacionada à questão do impacto social então da usabilidade. A gente fala em responsabilidade social, né? O que é responsabilidade social? Responsabilidade social vista como aquela forma que a gente tem de fazer os nossos negócios, né? De forma que a empresa não mire simplesmente o seu lucro, mas que ela também seja parceira da sociedade e busque evoluir a sociedade. E a gente percebe que, então, a tecnologia tem um poder muito grande de transformar e modificar essa sociedade. E, para poder ilustrar esse ponto, eu trouxe alguns casos, que foram casos que nós trabalhamos no nosso grupo de trabalho e de pesquisa lá da Universidade de São Paulo, e que eu acho que tem bastante relação com o conceito que a gente está explorando hoje da UPA, que é a questão de sustentabilidade. Vou falar um pouquinho sobre a experiência de governo eletrônico, um pouquinho sobre uma outra experiência relacionada à acessibilidade, que é uma questão muito difícil de lidar, e brevemente sobre uma outra questão relacionada à inclusão digital. Eu falo muito, daqui a pouco eu estou passando do tempo, então eu pretendo não correr muito com a fala, mas talvez eu tenha que pular alguns slides. Essa experiência se deu junto ao governo do Estado de São Paulo num projeto